Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar nesse momento a correção da prova de História que ocorreu no dia 15 de setembro, às 9 horas e 50 minutos. Vamos principiar então. A parte que me cabe, que é a parte de História, envolve as questões de 1 até 7. Eu responderei as questões de 1 até 7 e o professor Manuel responderá as questões de 8 até 10. Ok? Vamos começar então, pessoal do nono ano. Vamos lá então. Questão 1. Tiros, correria, discursos inflamados, tenentes políticos e parte da elite agrária destituindo a república oligárquica. Mais hinos, mais gritos e a esperteza de Getúlio assumindo o poder. Em cada canto da cidade. João da Silva, engraxate de profissão, conta as moedas e pensa como conseguirá comer amanhã. O texto acima tenta demonstrar que a Revolução de 30 foi de cunho político e pouco influenciou a economia. Na realidade, o que o texto acima tenta nos demonstrar é o que nós vimos nos nossos estudos, que a Revolução de 30 pouco ou quase nada mudou na parte social, política e de distribuição de renda do Brasil. Na realidade, a Revolução de 30 simplesmente tirou uma elite do poder e colocou outra. Nada além disso. Tanto é, e nós vimos isso, que o governador de Minas Gerais, temendo que o povo tomasse a frente e fizesse uma revolução contra os descalabros da República Oligárquica, ele exclamou aquela velha frase, velha e famosa frase, façamos a revolução antes que o povo a faça. Por quê? Porque eles não desejavam mudanças. A única mudança que a Revolução de 30 realmente trouxe foi tirar uma elite do poder e colocar outra. Baseado nessas informações, a gente já vê aqui que a alternativa A não pode ser. Vamos ver a B, que a Revolução de 30 pouco ou quase não alterou em relação à justiça social e distribuição de riquezas. Foi apenas uma alternância de elites no poder. Então, sem sombra de dúvida, sem medo de ser feliz, você marcaria a letra B de bola. Letra B de bola é a resposta da alternativa, é a alternativa que responde à questão de número 1. Vamos ver as demais? Que o povo mantinha ali o movimento revolucionário. Não, não é isso. É que as elites não permitiam que o povo participasse do movimento revolucionário. Vocês vão ver que depois Getúlio abre os olhos e vê que o povo, mais precisamente os trabalhadores, podem ser o seu alicerce para a manutenção dele, Getúlio, no poder. E aí vem seu populismo. Então, na realidade, a Revolução de 30 não é que o povo se mantinha alheio ao movimento revolucionário, é o movimento revolucionário que se mantinha alheio ao povo. Que Getúlio e sua frente de oposição lutavam para mudar a situação do povo brasileiro, representado no texto na figura de João da Silva. Está completamente errado, né, gente? Então, questão 1, B de bola. Questão 1, B de bola. A intentona comunista foi uma consequência. Nós estudamos isso também. Nós vimos que quando a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era socialista, foi considerada ilegal por Getúlio Vargas e fechada, colocada à margem da legalidade, ela foi fechada. Ou seja, a Aliança Nacional Libertadora, que era de tendência socialista, não podia mais executar suas funções, executar sua política, ela caiu na ilegalidade. Por quê? Porque Getúlio Vargas e a AIB a consideraram perigosas ao Brasil. Consideraram a ANL um instrumento lá da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para tomar o Brasil. Então, eles consideram a ANL ilegal. No momento que eles consideram a ANL ilegal, e a ANL não pode fazer mais nada, só resta para os seus seguidores que ainda não foram presos ou que não fugiram, tentar dar um golpe. E esse golpe foi a intentona comunista.
Vamos ver se a gente encontra isso aqui. Reação ao fascismo da AIB. Realmente, a AIB era fascista, mas não foi isso. Reação à declaração por parte do governo da ilegalidade da ANL. Está aqui, ó. A resposta da 2 é B de bola. B de bola. Vamos ver a 3. Reação ao Estado Novo. Não, aí não foi de jeito nenhum. Né? Reação às perseguições também não. Né? A AIB realmente era inimiga da ANL, mas quem deu o golpe de misericórdia e fechou a ANL, declarou suas atividades ilegais e danosas ao Brasil, foi Getúlio Vargas. Então a resposta da 2 é B de bola. Vamos para número 3. Getúlio coloca militares tenentistas como interventores no Estado. Tal atitude de Getúlio, na realidade, tinha como objetivo. Gente, quando Getúlio chega ao poder, o seu governo é provisório. Por que provisório? Porque todos os segmentos que o levaram ao poder, que o levaram à presidência, eles também desejavam essa presidência. E os militares da corrente tenentista, que levaram Getúlio Vargas à presidência, eles também queriam essa presidência. Então, teoricamente, seria para Getúlio ficar provisoriamente no governo e depois passar o governo aos tenentistas. Né? E Getúlio sabia disso. Então, Getúlio tenta neutralizar os tenentistas de duas formas. Observa, nós já falamos isso quando estudamos a Era Vargas, observa como Getúlio é inteligente. Ele retira os tenentistas do seu estado, dos estados onde eles têm poder, onde eles têm influência, e os manda como interventores em outros estados, substituindo os governadores depostos. Com isso, Getúlio já conseguiu uma coisa: afastar os tenentistas do seu lugar de influência, do seu lugar de poder, que são seus estados de origem. E qual é a segunda coisa que Getúlio vai conseguir com isso? Ele vai provocar o desgaste dos tenentistas, porque ele, sabendo da pouca diplomacia política que eles possuíam, ele tinha certeza que nos estados onde eles estivessem como interventores, eles entrariam em litígio, em colapso, em colisão, em briga com as elites agrárias, principalmente as elites cafeeiras. E isso provocaria um desgaste dos tenentistas e um desgaste das elites agrárias, principalmente a elite do café. Então, esse foi o grande objetivo de Getúlio, colocando tenentes como interventores. Vamos ver se a gente encontra isso. Provar que os militares não tinham condições de governar? Não. Levar os militares para longe de seus estados? Aqui está certo. A B está certa. É exatamente o que eu acabei de falar. Colocar os tenentistas em rota de colisão com as elites agrárias locais, provocando o desgaste de ambos os grupos que desejam. Está certo a B e a C. Essas duas aqui estão com certeza certas. D. Colocar o exército como arauto do governo, levando o povo a concluir que o apoio do exército ao novo governo é... Não. Então, a resposta correta é letra E de escada. B e C estão corretas. E de escada, B e C estão corretas. Vamos para número 4. Se pudéssemos salientar as causas para o fim do Estado Novo, poderíamos citar a Segunda Guerra Mundial, sem dúvida. O declínio dos governos ditatoriais e fascistas e nazistas, sem dúvida. A valorização da democracia, certíssimo. A pressão provocada pelos Estados Unidos pelo fim das ditaduras na América do Sul, completamente certo. Todas essas alternativas foram causas da queda do Estado Novo. Então, a resposta da número 4 é E de escada. Vamos para a número 5. Parte da Era Vargas ocorre no período entre guerras. Uma das características do período entre guerras foi a polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda. Tal fato ocorreu no Brasil e, para prová-lo, podemos citar. Então, nós já estudamos o período entre guerras. Vocês sabem que é o período do nascimento do fascismo e nazismo, partidos de extrema-direita, mas eles também entraram em rota de colisão com o socialismo, que nessa época estava muito popular no continente europeu. Havia um grande descrédito em relação à democracia,
Então, socialismo de um lado, nazismo e fascismo do outro. Houve uma polarização. Essa polarização só serviu para que os fascistas e nazistas tomassem mais facilmente o poder, vamos dizer assim. E no Brasil, onde é que nós vimos essa polarização? Na criação de dois grupos políticos, a AIB, que era fascista, e a ANL, que era socialista. Vamos ver se a gente encontra isso aqui. Não tem nada a ver com Goering, não tem nada a ver com DIP, não tem nada a ver com DOPS. Olha aqui, ó, o surgimento da ANL e a AIB. Então, a resposta da questão número 5, D de dado. D de dado. Vamos para número 6. Vamos para número 6. Ninguém pode colocar em dúvida a importância da CLT, consolidação das leis do trabalho, criadas no período da Era Vargas, e ninguém pode contestar que possuímos uma das legislações trabalhistas mais modernas do mundo. No entanto, não se pode negar que a criação da CLT não foi movida apenas por motivos nobres. Na realidade, Getúlio usou a CLT para se manter no poder e controlar as massas, principalmente as massas trabalhadoras, pois assim, Getúlio ele é o grande pai da CLT brasileira, né, a consolidação das leis de trabalho, que dá os direitos ao trabalhador, que garante os direitos ao trabalhador, os direitos básicos ao trabalhador. Mas Getúlio não fez isso somente pensando na justiça social. Nós estudamos que Getúlio, no governo provisório, sentia a sua permanência na presidência ameaçada pelos próprios grupos que o levaram ao poder, pelos tenentistas, pela elite agrária, que não era a elite cafeeira, pelos políticos, entre eles o governador de Minas Gerais, até mesmo por sindicalistas, militares, todo mundo queria a cadeira de Getúlio. E Getúlio tinha que procurar apoio em algum lugar. E Getúlio vai fazer algo que nenhum político até então havia feito. O que Getúlio vai fazer? Getúlio vai se voltar para o povo. Ele vai utilizar o povo, principalmente os trabalhadores, como o alicerce que o manterá no poder. Só que para fazer isso, ele tinha que tirar os trabalhadores da influência dos sindicatos e do Partido Comunista Brasileiro. Para tirá-los, Getúlio vai se autodeclarar o pai do povo, o representante dos trabalhadores, aquele que vai entregar aos trabalhadores tudo o que eles pediram. E ele fez, ele entregou a CLT. Quando ele entrega a CLT aos trabalhadores, não existe mais nada para os sindicatos fazerem. E o Partido Comunista não tem mais o que demandas para pedir. Então, com a CLT e com o seu populismo, Getúlio consegue esvaziar o movimento sindicalista brasileiro e a influência do Partido Comunista Brasileiro sobre os trabalhadores. Vimos isso no nosso estudo da Era Vargas. Vamos ver agora, gente, se a gente encontra alguma coisa parecida com isso nas opções. Barraria o avanço do anarcossindicalismo. Barraria o avanço do PCdoB. Neutralizaria as lideranças sindicais. Teria a possibilidade de manipular os sindicatos através do peleguismo. Todas estão corretas aqui, gente. É exatamente o que Getúlio fez. Ele neutralizou o anarcossindicalismo, neutralizou o PCdoB, neutralizou os sindicatos e depois ele vai substituir as lideranças sindicais por gente dele e vai criar os chamados sindicatos pelegos. Por que pelego? Porque era gente que estava ali só para fazer o que Getúlio queria. Então, questão de número 6, a resposta é letra E de escada, todas estão corretas. Vamos para a última pergunta de história. Lembra vocês que as questões de 8 a 10 serão respondidas pelo professor Manuel, pois se tratam de história da filosofia. Vamos para a questão de número 7. Getúlio se fez valer do medo de um golpe comunista para se manter no poder e governar através do estado de sítio. No entanto, o Congresso logo percebeu que Getúlio estava se valendo do estado de sítio para exterminar os seus opositores políticos. Verdade.
Logo, o Congresso nega a Getúlio a manutenção do estado de sítio por mais 6 meses e convoca eleições presidenciais. Verdade também. Que artimanha usou Getúlio para permanecer no poder e cancelar as eleições presidenciais? O que o Getúlio fez para permanecer no poder e cancelar as eleições presidenciais foi uma artimanha chamada Plano Göring. Getúlio, junto com o exército brasileiro, o exército se prestou a isso, eles produzem um falso golpe comunista. Ou seja, na manhã desse dia, em todo o Brasil se viam carros blindados de guerra de um lado para o outro, soldados correndo com as armas na mão, tiros, os meios de comunicação noticiando conflitos, né? E depois esses próprios meios de comunicação vão declarar que o exército brasileiro, através da liderança de Getúlio Vargas, sufocou mais um plano comunista que desejava dominar o Brasil. Esse plano comunista era o Plano Göring. Gente, tudo isso é uma mentira. Nunca existiu o golpe comunista de Plano Göring, né? Getúlio inventou isso junto com o exército. Mais tarde, após a morte de Getúlio Vargas, os líderes do exército da época de Getúlio acabam confessando que aquilo tudo foi uma maracutaia, um faz de conta para assustar a população e os políticos e a igreja, para que eles mantivessem Getúlio no poder. Então, a maneira que ele achou para anular as eleições presidenciais e se manter no poder foi, sem sombra de dúvida, o artifício, a maracutaia, a safadeza desse falso golpe comunista chamado Plano Göring. Vamos ver se tem isso aqui. Ameaçou com a possibilidade de golpe militar? Não. E ameaçou com a possibilidade de um golpe comunista. Ameaçou com a possibilidade de dar um golpe de Estado? Também não. Ameaçou o povo brasileiro com os perigos da intentona. Já tinha acontecido a intentona. Ameaçou a sociedade do perigo que representava. Que a coluna Prestes estava no interior, não tinha. Então, como não tem a resposta que nós queremos, a alternativa correta é a letra E de escada. Nenhuma dessas alternativas. Ok, gente? Espero que vocês tenham ido bem nessa prova, estava extremamente fácil. Espero também que vocês estejam bem. Muitas saudades de todos vocês. Não existe professor sem aluno, assim como não existe aluno sem professor. Eu espero que logo, logo possamos nos reencontrar todos e darmos sequência às nossas atividades acadêmicas já no modo presencial. É o nosso maior desejo, tanto de alunos quanto professores. Claro que só faremos isso quando houver a certeza de não colocar em risco a vida dos senhores, nossos alunos, a vida dos seus familiares e dos nossos professores. Faremos tudo com a máxima responsabilidade, porque nada vale mais que a vida. Ok? Então, peço a Deus que os abençoe as vossas famílias e até